A história registra que mais de 120 mil judeus espanhóis imigraram para Portugal após a expulsão decretada pela Inquisição, em 1492. Em 1496, o rei Dom Manuel de Portugal casa-se com a rainha Isabel, da Espanha, e as leis da Inquisição contra os judeus passam a valer em Portugal. Os judeus portugueses são então obrigados a se converterem ao catolicismo, sob a pena de expulsão, confisco de bens ou até mesmo morte. Aos que se convertiam era dado o nome de cristãos novos ou marranos. Em 1500, o Brasil é descoberto por Pedro Álvares Cabral, juntamente com sua equipe, destacando a presença de Gaspar da Gama, grande navegador judeu convertido ao cristianismo. Era o Mar Vermelho que se abria divinamente para estes judeus portugueses que começaram a emigrar para o Brasil, dando início ao período de colonização. Em 1557, termina o domínio espanhol sobre Portugal e milhares de judeus emigraram para o Brasil, Estados Unidos e Holanda. Em 1591, acontece a primeira visita da Inquisição ao Brasil e iniciam-se os processos penais. Vários judeus veem-se obrigados a converterem-se ao catolicismo. Só em 1824, o período de Inquisição é oficialmente extinto em território nacional. O Brasil atualmente possui milhões de pessoas que são descendentes diretos ou indiretos desses judeus da época da Inquisição. A maior parte possui sobrenomes de marranos ou cristãos novos, tipicamente portugueses, que perderam suas tradições e costumes judaicos ao longo dos séculos. Sem fins econômicos ou lucrativos, a Abradim tem como objetivo principal auxiliar no resgate e conhecimento das raízes históricas e genealógicas, bem como ressaltar a influência relevante que teve o povo judeu representado em nosso país pelos judeus cristãos novos, tanto na colonização como na formação do povo brasileiro. Decorada com painéis, gravuras, documentos e dezenas de livros para consulta, o Centro de Cultura e Memória Sefaradita Anussim conta a história da colonização judaica no Brasil, abordando de maneira clara e objetiva o período no qual a Inquisição ibero-portuguesa vigorou em território nacional, entre os séculos XVI e XIX. Desejamos com este centro memorial criar um banco de dados sobre a história e a origem do povo judeu como colonizador do Brasil. Conscientizar que o Brasil tem hoje, embora ignore, uma das maiores colônias de descendentes de judeus sefaraditas do mundo. Fomentar a investigação entre pesquisadores das diversas áreas acadêmicas sobre a temática Anussim e a dispersão judaica no Brasil colônia. Promover o reconhecimento e divulgação junto aos órgãos públicos e privados, entidades religiosas, quer a nível nacional ou internacional, da influência do povo judeu na formação étnico-cultural brasileira. Resgatar todo e qualquer acervo histórico legado pelos judeus brasileiros e portugueses no período da Inquisição, como fotos, literaturas, documentos, certidões, registro de memória oral e outros. Divulgar a história da dispersão sefaradita em escolas, universidades e outras instituições de ensino, em seminários, instituições religiosas, associações ou qualquer entidade que manifeste interesse em conhecer essa história e apoiar sua causa. Conscientizar sobre os danos e tragédias decorrentes da intolerância e discriminação religiosa, cultural ou social. O Centro de Cultura e Memória Sefaradita Anussim oferece ao público uma biblioteca cujo acervo abrange as áreas de interesse envolvidas na temática Anussim e a dispersão sefaradita ibero-brasileira. Uma sala multimídia para exibição de vídeos, filmes e documentários sobre a cultura sefaradita judaica e o período da Inquisição no Brasil e no mundo.
Grande arquivo composto por documentários, fotos, documentos, mapas, arquivos de áudio e outros. Promoção de cursos para docentes e interessados, auxiliando-os para o ensino e divulgação da causa em suas escolas, comunidades ou quais forem suas esferas de influência e presença. Pesquisa histórica de sobrenomes judaico-portugueses e sefaraditas. O CCMS Anusim está aberto ao público em geral, em especial a historiadores, pesquisadores, professores, alunos ou grupos de interessados em aprender mais sobre a história da Inquisição no Brasil, destacando a influência judaica em sua colonização. Agende hoje mesmo a sua visita. Centro de Cultura e Memória Sefaradita, Anusim. Estamos localizados à Avenida Antônio Abrão Caram, número 430, sala 202, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossos telefones são 31 3441 1722 ou 3498 1761. A Abradim, a Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição.